Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Daniel Augusto, do canal Sem Minhas Verdades. Hoje eu vou falar sobre política, uma área que vocês já viram que eu gosto muito, né? Eu acredito que vocês também, e também grande parte dos jornalistas, dos cientistas sociais e dos políticos. Gosto de falar. Isso nos últimos 5 anos virou um modismo, tá ok? Todo mundo fala sobre política, todo mundo dá pitaco e quer fazer grandes análises, né? Mas eu vejo muitas vezes que essas pessoas se equivocam, entendeu? Faz análises assim, muito superficiais, não entende muito bem os conceitos da área da ciência política, né? E faz uma confusão tremenda. Acabam dando uma visão meia distorcida da realidade política, tá ok? E aí o que acontece? Eles acabam desinformando em vez de informar, tá? Muitos deles realmente são militantes, né? Então, alguns políticos, eles militam por algum tipo de ideologia. Então, às vezes, ele distorce para justamente ajudá-lo na sua narrativa, né? E alguns jornalistas também são militantes, né? Então também distorcem tudo isso, aquilo, assim, a seu bel prazer, de forma intencional, e outros não. Outros erram porque realmente desconhecem, não são formados em ciência política, então eles acabam errando de uma forma assim mais ingênua, sem querer, sem malícia, vamos dizer assim, né? Então é bem assim. E ciências sociais também. Muitos cientistas sociais, eles são, vamos dizer assim, meio ativistas políticos, tá? Então eles defendem, ele tem uma visão de mundo e sai defendendo aquilo, não quer saber dos fatos. Ele quer saber de defender a ideologia que ele abraçou, ok? Então, gente, falado isso, a gente vai falar sobre o tema desse vídeo. Qual que é o tema? É sobre o liberalismo. A gente vai explicar o que vem a ser liberalismo, tá? Mas antes, vale frisar a metodologia que a gente vai usar, tá? Porque a gente quer ser isento. Olha só, quer ser isento na área de política, gente. Mas só um grande cientista político pode fazer isso, né? É difícil fazer. O que acontece? Eu adotei a gente abordar 7 características fundamentais de cada uma das ideologias, tá? Sobre o aspecto econômico, político e social de cada ideologia, tá? Por que 7? Porque não é a questão de numerologia, né? Não tem nada de magia aí. É a questão que você colocar 3 ou 4 características, eu acho que é muito pouco, entendeu? Não vai dar aquela visão mais ampla, tá? Se eu falar em 10, 11, 12 características, aí vai ficar muito maçante e não vai dar para eu falar num vídeo só, tá ok? E então eu optei pela média, entre 4 e 10, 7, ok? Aí pro 7, que eu acho que é o suficiente assim para entender de uma forma razoável, né? Eu acho que até é suficiente uma ideologia. Às vezes uma ideologia não tem tudo isso para ser explicado, vários pontos, mas outras têm muito mais, então eu vou ter que analisar e tentar, ou de uma forma ampliar um dos pontos, ou então restringir para ficar dentro dos 7 pontos que caracterizam aquela ideologia, tá bom? Bom, outra coisa importante a ser falado é quanto à ideologia. A ideologia ela é composta de 3 componentes: o componente político, econômico e social. O componente político é o da ideologia política, tá? Que no caso do liberalismo se chama liberalismo, é o próprio, se confunde, né? É o próprio nome da ideologia. Já a parte econômica, a face econômica dessa ideologia, do liberalismo, é o sistema econômico, que é o capitalismo, tá? E a questão da parte social são os valores sociais que são defendidos por essa ideologia, que no caso é o liberalismo. Então, qual é o nome dos valores sociais? É o conservadorismo. Então, a ideologia liberal,
Ou seja, o liberalismo é composto da parte da ideologia política chamada liberal, do sistema econômico capitalista e dos valores sociais conservadores, né? Ou conservador, melhor dizendo, ok? Então é tripartite, tem 3 partes, tá? Toda ideologia tem essas 3 faces, tá? Não existe ideologia com 2 faces, ou uma face, ou com 4, 5, 6. Sempre são 3, ok? É dessa forma. A parte política, econômica e social. No caso do liberalismo, para repetir, ficar bem gravado para vocês, o liberalismo tem como ideologia política o liberalismo e a parte do sistema econômico, o capitalismo e a questão dos valores sociais, o conservadorismo, ok? Dessa forma. Então, dito isso, gente, vale frisar que não existe conservador que seja contra um liberal, ou um liberal seja contra um capitalista, ou um capitalista seja contra um conservador. Isso não existe, isso é falácia, tá? Outras ideologias tentam plantar esse tipo de conflito. Não existe esse conflito, tá? Porque a pessoa fala que existe conflito é porque não entende de ciência política, tá? Então, conservadorismo é o lado social da ideologia do liberalismo, entendeu? Então é isso. E o liberalismo é ideologia, tá? São os liberais, o pessoal que está no aspecto político. Às vezes, claro, que o conservador ou o capitalista dão um ênfase para aquela área, ou seja, o conservadorismo dá mais valor para os valores morais, sociais, os costumes e culturais. Então ele foca mais naquilo, entendeu? Mas ele não, a rigor, ele não se contrapõe às práticas liberais, que é questão política, não tem nada a ver com economia, gente. É um equívoco tremendo. Confundido falar que liberal é a questão econômica. Não é econômica. Isso é uma grande falácia, é uma mentira. Eles misturaram para confundir todo mundo. A questão econômica se chama capitalismo, gente. Tá? É dali que vem falar. Então, o capitalismo que prega a questão econômica, tá? Então, isso vale frisar. Esse vídeo vai ser um pouco extenso por conta disso, que eu vou ter que fazer essas considerações para vocês entenderem essa diferenciação. Então, capitalista, conservador e liberal é tudo farinha do mesmo saco, tá? Exatamente isso. Só que um foca na parte social e moral, o outro na parte política, tá? Ideológica, e outro na parte econômica. É basicamente isso. Logo, o capitalista, o liberal e o conservador fazem parte da mesma ideologia, gente. É isso que vocês têm que entender, tá? Isso não ocorre somente com a ideologia do liberalismo, mas com todas as outras, tá? É tudo a mesma coisa, tá? Tem um aspecto social, político e econômico em cada uma das ideologias, tá? Então são faces do mesmo triângulo, é isso que você tem que entender, tá? Ou seja, são essas faces aí, vamos assim rotular, são tudo farinha do mesmo saco, ok? É isso que eu tenho que dizer hoje. Muito obrigado e até a próxima.